Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Professor Elano de Matemática. E nesta aula eu quero com vocês encerrar o módulo, tá? O módulo 2, para a gente poder fazer a nossa revisãozinha e em seguida a nossa avaliação, ok? Então, na aula de hoje a gente vai resolver alguns exercícios que eu passei, tá? E depois a gente vai acrescentar o conteúdo, né? O último conteúdo que se chama figuras semelhantes. Então vocês vão precisar do livro nas páginas 168, tá? 169, 170, tá? Até essa página aí foram os exercícios que eu pedi. Aí 171 e 178 são as páginas dos conteúdos, tá? Que iremos trabalhar hoje. Então eu dividi a nossa aula de hoje da seguinte forma. Primeiramente iremos resolver os nossos exercícios, tá bom? Para que se esclareça muitas dúvidas de vocês, tá? Depois eu vou falar de semelhança de figuras. Dentro desse contexto, tá, de semelhança de figuras, iremos tratar a questão dos polígonos semelhantes, tá? E mais adiante, semelhança de triângulos, ou seja, puxar um gatilho aí de polígonos para trabalhar agora com o triângulo. E por fim, estarei encaminhando a agenda de vocês. Então, boa aula a todos e vamos começar. Olha, pessoal, no livro de vocês, na página 168, foi pedido, tá, para calcular alguns valores de x, tá? E esses valores de x eles são encontrados de acordo com o conteúdo já visto, que se chamava o Teorema de Tales, né? Que tratava justamente da proporcionalidade de segmentos. Quando se existe, tá? Quando se estabelece uma relação entre um feixe de retas paralelas e duas transversais. Então isso a gente viu na aula anterior. Então essa primeira questão, ela diz para cada item que o segmento BC, tá? O segmento BC, ele é sempre paralelo ao segmento DE. Vou pegar aqui a caneta. Então, o que é que vocês irão fazer no caso desta figura, né? Esta figura é um triângulo, porém, o teorema de Tales é aplicável a triângulos também, desde que você tenha, né, retas paralelas e transversais, tá? No caso desse triângulo ABC, as retas que nunca vão se encontrar, retas não, vamos chamar de segmentos, né? Porque a questão fala que são segmentos, mas não tem problema, ok? Então, no caso dessa figura, o segmento BC, ele é paralelo ao segmento DE. Então, o que é que vocês vão estabelecer? Vocês vão obedecer à lei de Tales, tá? É o teorema de Tales, e considerar que esses lados aqui, o lado AB e o lado AC, são as transversais. Então, vocês podem estabelecer as proporções da seguinte forma. Você pode pegar o seguinte: 6 dividido por 10 é igual a x dividido por 15, tá bom? Se você fizer isso, vai encontrar a mesma coisa que o livro de vocês fez. Só que, o que é que o livro fez? O livro pegou todo mundo desse lado, tá? Ou seja, AD, esse pedacinho, dividido por x. Então, 6 dividido por x, ok? Aí depois, né, pegou o outro lado, tá? O outro lado, que é o lado AE, que é 10, um pedaço, né? E o segmento EC, que é 15, e fez também a divisão, né? Isso é uma fração. Montou as duas frações, então faz a igualdade, você vai ter uma proporção. Aí se você pegar essa proporção, multiplicar em cruz, vocês vão achar x igual a 9, ok? Então não é difícil, não é difícil. Vocês já conhecem essa propriedade das proporções, então é só usá-la. A B faz a mesma coisa. Essa figura está deitada, né? Ó, faz 8 sobre x, tá bom? Tudo desse lado, né? E lá na mesma ordem, ó,
o 7,6 sobre 15,2. Montar a proporção, ó. Tá certo? Ah, tio, mas o livro botou x sobre 8. Ele botou x sobre 8, mas ele botou 15,2 sobre 7,6. Se você botar 8 sobre x, aí tem que botar 7,6 sobre 15,6. Ou seja, você só inverte a ordem dos dois lados, tá? Não inverte a ordem só de um lado, não. Então, fazendo todo o processo, propriedade das proporções, vai encontrar x igual a 16. Não esqueça da unidade, tá? Tudo em centímetros. A C, eu posso fazer x sobre 9,5 e do outro lado aqui, ó, do triângulo, 8,4 sobre 14. Então, montando isso daqui, ó, mesma coisa, tá? Aí eu vou achar x igual a 5,7 centímetros. Página 169. Na questão 5, eu tenho aqui outro feixe, né, de retas paralelas. E eu posso fazer a mesma coisa, ó, como se fosse aquele triângulo da questão passada. X dividido por 9,6 é igual, na mesma ordem, 6 dividido por 7,2. Tá bom? Aí o livro de vocês sempre está invertendo a ordem, né? Não tem problema, tá certo? Não tem problema, não vai dar errado. Ele pegou 9,6 sobre x, tudo desse lado, não tem problema. Aí do outro lado, na mesma ordem, 7,2 sobre 6. Aí fazendo a propriedade das proporções, x igual a 8 metros. O item B agora, o item B está se cruzando, não é? Então esse pedaço aqui vale 12 e esse mesmo vale 10, é por isso que tem 12 sobre 10, tá? Tudo do mesmo lado, tá? Não vão entortar não, não vão quebrar a reta não, é tudo numa linha reta só. Muitos alunos erram porque saem do lugar, não é para sair do lugar. Tudo nessa reta, 12 e 10. Tudo nessa outra reta, x mais 3 sobre 8, tá? Aqui a proporção, tá? Aí se você multiplicar, tá? Meio pelos extremos, fazer o chuveirinho aqui, ó, tá? Com 10 e depois isolar o x, equação do primeiro grau, vai encontrar 6 metros e 6 centímetros. Tá bom? 6,6. Na página 170 é para a gente achar, né, o valor de y e z, sabendo que eu vou resolver só o item A para vocês, sabendo que y mais z vale 21. Olha essa figura. Então o que é que a gente vai fazer? Y sobre z, né, igual a 18 sobre 9. Aí aqui no caso, né, o y eu coloquei depois, né, a resposta do z. Primeiro foi achado o z, né? Mas é o seguinte, o que é que o livro de vocês fez, né? Dá para fazer da mesma forma que a gente anda fazendo os outros, tá bom? Olha, de onde é que saiu esse 27? Né? E de onde é que saiu esse 21? Então, seguinte, né? O 21 é a soma, né? Tudo isso aqui, ó, é o pedaço y mais o pedaço z. Então dá 21. Então esse lado aqui todinho dá 21, tá bom? Então você pode estabelecer essa proporção. Z sobre o lado todinho, tá aqui, ó, que é 21, ok? Z sobre o lado todinho, que é 21. Quem é que o Z está enxergando? 9, ó. 9, tá aqui o 9 do outro lado. Sobre todo o lado, ou seja, 27. Eu posso fazer isso também. Meio pelos extremos, vou achar Z igual a 7. Tá bom?
Pode fazer a mesma coisa com y, professor? Pode, é teorema de Tales, pode sim. Né? O y sobre todo o lado e o 18, né, que é correspondente ao y aqui, ó, sobre todo o lado. É por isso que fica y sobre 21 e 18 sobre 27. Tudo isso aqui é 27, tá, pessoal? O y não sei, mas sei que tudo aqui, ó, é 21, tá aqui dizendo no item A. Meio pelos extremos, encontra que o y é 14. Agora vamos adentrar no conteúdo novo e último, tá? Vamos pegar o gancho do Teorema de Tales para entender como é que se comporta a semelhança nas figuras, tá? A gente vai precisar do Teorema de Tales? Vai sim, da mesma situação que a gente resolver as coisas pelo Teorema de Tales, a gente vai entender por que as figuras são semelhantes. No livro de vocês tem essa figura, esse monumento. É uma foto batida como se fosse de longe, tá? E se você for mais para perto, ou então usar a câmera, né, para ampliar essa foto, você vai encontrar ela maior. Aí você percebe claramente que essas fotos elas não têm o mesmo tamanho, mas elas são semelhantes. Então isso que é semelhança na geometria, pessoal. Você está vendo a mesma imagem, só que em tamanhos diferentes, certo? Então, tio, mas é a mesma imagem. Mas se eu fosse bater uma fotografia, né? Se eu fosse revelar esta foto, uma foto ia estar menor do que a outra. Então, eu digo que essas figuras não são iguais, elas só são semelhantes, tá? Existe a igualdade e existe a semelhança. Na geometria, igualdade é quando algo é do mesmo tamanho e idêntico. Agora, semelhança para a geometria é quando só tem um fator de ampliação, né? É como se você ficasse enxergando algo de perto e cada vez que você se afastasse mais, o objeto que você está enxergando fica cada vez menor. Então, o fator de ampliação que os nossos olhos eles automaticamente fazem quando a gente se aproxima ou se afasta das coisas, é como a gente enxerga. Então, as semelhanças possuem realmente uma constante, tá, de ampliação, que muitas vezes é um número decimal. Algumas vezes eu pego uma foto e dobro de tamanho, então isso já é o fator de ampliação, fator 2. Se eu pegar uma foto e triplicar de tamanho, eu já tenho um fator 3, tá? Então vocês têm que lembrar lá da parte que a gente estava falando de divisão em partes proporcionais, da letra K, né? A letra K que a gente trabalhou. Se vocês não lembram, vocês consultem novamente essa aula de proporcionalidade e vocês vão saber o que era esse K, quando a gente falava de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, ok? Então, continuando aqui, a gente diz que figuras são semelhantes, tá? Quando só varia o tamanho, mas elas têm a mesma forma. Então, isso para vocês, quando se fala de redução ou ampliação, então vocês comecem logo a encaixar o raciocínio à semelhança de figuras. Agora no caso dos polígonos, tá? Se eu pegar dois polígonos, né? O primeiro, olha o tamanhozinho desse polígono. Ele tem lados, né? 6, 4, 9 e 5. E os ângulos dele, ó, ângulo de 90, 127 e 53. Se eu pegar um polígono maior, né? Ó, só que com os mesmos ângulos, né? Como se estivesse sendo enxergado mais de perto, os lados vão aumentar, tá? Só que esses lados vão aumentar de acordo com um valor. No caso aqui você percebe que, ó, aqui era 6, né? Ficou 12. Aqui era 5, aqui ficou 10. Aqui embaixo era 9, ficou 18. E aqui do lado era 4, ficou 8. Ou seja, é como se eu tivesse dobrado de tamanho, tá? Esse retângulo, quando eu faço o dobro do tamanho, eu obtenho, tá, esse outro polígono. Desculpa, não é retângulo, polígono, tá bom? No caso aqui de 4 lados é um quadrilátero, especificamente é um trapézio, tá? Mas é um polígono, enfim. Então é como se o pequeno fosse metade do grande, ou o grande fosse 2 vezes o tamanho do pequeno, tá bom? Indo e voltando.
Então, como é que vocês sabem que esses polígonos são semelhantes? Vocês podem fazer alguns cálculos que vocês vão conseguir estabelecer se realmente são semelhantes ou não. O primeiro cálculo é observar os ângulos de dentro, né, os ângulos internos. Se os ângulos internos forem todos iguais, né, que a gente na geometria chama de congruente, ó, 27, 27, tá? 53, 53, que estão no mesmo lugar, tá bom? Ó, tudo igual. Então aqui já é o primeiro critério para dizer que são semelhantes. Mas eu ainda não posso afirmar com toda certeza que são semelhantes. Esse é o primeiro passo. Aí depois, professor, aí depois você vai ter que fazer a divisão dos lados, ok? Por exemplo, o lado AB, tá? Esse lado AB dividido pelo lado A', B', né? Essa aspazinha a gente chama de linha, tá bom? Na matemática, A', B'. Se eu dividir 5 por 10, né? 5 sobre 10. Tá feio aqui, mas dá para entender. Aí não quero fazer a divisão, só quero simplificar. Divido em cima por 5 e divido embaixo por 5. Então eu vou encontrar 1 em cima e embaixo eu vou encontrar 2. Que é justamente esse 1 meio aqui, ó. Então quando eu simplifico 5 com 10, dá 1 meio. Quando eu simplifico 6 com 12, dá 1 meio. Quando eu simplifico 9 com 18, dá 1 meio. Quando eu simplifico 4 com 8, dá 1 meio também. Então, eu tenho que pegar toda a vida os lados correspondentes, tá? É por isso que tem isso daqui, ó. Por isso que tem essa proporção aqui, ó. Tá bom? Porque tudo dá 1 meio, tudo dá 1 meio. Toda divisão correspondente aí dá 1 meio. Certo? O AB sobre o A', B' dá 1 meio. O BC, tá aqui, ó, o segundo, tá? O BC dividido por B', C' dá 1 meio. O CD, né, que é 4, dividido por C', D' também dá 1 meio. E o AD, que é 6, sobre o A', D' também dá 1 meio. Tá vendo? Sempre a divisão tá dando 1 meio. Então, se eu estabeleci, né, se eu observei essas duas condições, tá? Essas duas condições, então eu já posso dizer para vocês comprovadamente que esses polígonos são semelhantes. Então são esses dois critérios. Então, dois polígonos são semelhantes quando eles satisfazem as seguintes condições, tá? Primeiro, tem que testar os ângulos internos. Vocês têm que ver se todos os ângulos internos são congruentes, né? Tem o mesmo tamanho. E esse dois aqui que a gente fez, ó, são as divisões, né? Se os lados correspondentes são proporcionais, aí você vai verificar por completo, né, que realmente são semelhantes. Aí ele falou que o valor K é a razão entre os lados correspondentes, chamado de razão de semelhança, que é aquilo que a gente fez lá quando estava dividindo em partes diretamente e inversamente proporcionais. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Tá vendo? Então, esse cara aqui, ó, né, o meio é justamente o K. Pode chamar o K, pessoal, de fator de redução ou ampliação, tá? Ou seja, diminuição ou aumento da figura. Então, o K é isso. Pra gente agora nas semelhanças, o K é muito importante. Ficou só o risco aqui. Deixa eu apagar. Então, esse é o critério e tem mais, tá? Vocês sabem quando é que a figura é igual, ou seja, quando a figura é do mesmo tamanho, quando ela é menor e quando ela é maior. Por exemplo, ó, quando você achar o valor de K e o valor de K der 0, alguma coisa, né? Ou seja, não é maior que 0 e menor que 1, fica dando 0,5, 0,8. Esse K ele vai te dizer que a figura, né, a figura B, ela é menor do que a figura A, ou seja, a primeira figura, né? Aqui é como se fosse a primeira figura e aqui é a segunda figura. Então, se você achar o K e verificar que ele está entre 0 e 1, então você já afirma que sofreu uma redução, tá? Sofreu uma redução de tamanho. Já se for maior que 1, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí você diz que foi ampliado, né? A nova figura é maior do que a anterior. Ok, pessoal?
Agora, se for igual a 1, pessoal, aí é que tá, ó. Se for igual a 1, é a mesma figura, tá? É o mesmo tamanho, que a gente chama de congruentes, né, na geometria. Então, se for o valor de cada é 1, a figura tem o mesmo tamanho da outra. É a mesma coisa, é a imagem espelhada. Então, cuidado com esse K aí. Agora vamos, por fim, os triângulos, tá? Os triângulos, eles são polígonos de 3 lados, então não posso deixar de falar deles. E o que é que tem de importante nos triângulos? O triângulo é a primeira figura da geometria, né? É o primeiro plano, né? Tem 3 lados. Tem a partir do triângulo que a gente descobre várias outras propriedades de qualquer outra figura plana. Então o triângulo é muito importante, ele não pode ser deixado de ser estudado em nenhuma hipótese na geometria, principalmente na matemática, né? Que ele é muito importante para a matemática. E foi um elemento norteador de muitas descobertas, tá? Na matemática. Graças ao estudo dos triângulos, muita coisa hoje foi desenvolvida através da matemática. Então, no caso do triângulo acontece a mesma coisa, só que vocês não vão se preocupar no seguinte: vocês não vão se preocupar em fazer as duas coisas. Que duas coisas, tio? Verificar se os ângulos são iguais de dentro e verificar se os lados são proporcionais. Ou você faz isso, ou faz isso. Não precisa fazer os dois, porque no caso do triângulo, só um já basta, tá? Só um já basta para eles serem semelhantes. Então, no caso do triângulo, né, o polígono satisfaz que o ângulo interno tem que ser congruente e os lados tem que ser proporcionais. Só que no triângulo, olha esses dois triângulos do livro de vocês. Ele tem todos os ângulos internos iguais e tem também os lados proporcionais. Então, o que é que vai acontecer? Quando vocês, né, estabelecerem que todos os ângulos são iguais, então os triângulos já são semelhantes, tá? Mas se vocês quiserem fazer o restante, pode fazer. Só que o problema é que vocês vão estar desperdiçando o tempo de vocês, porque só em verificar os ângulos vocês já comprovam que os triângulos são semelhantes. Então aqui no caso, o ângulo A com o ângulo A', né, o mesmo, 111,3 graus. O B com B', né, ó, 38,7 graus. E o C com C', 30 graus. Então é tudo igual os ângulos, então é congruente. Tio, pode ser só dois, com certeza. Se vocês achassem nesse triângulo dois ângulos desse triângulo igual a dois ângulos desse triângulo, então já é suficiente para dizer que os triângulos são semelhantes. Por quê, tio? Porque o terceiro vai ser igual, não tem como. Vocês lembram que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180? Então, se vocês têm dois ângulos iguais, o terceiro tem que realmente ser igual nos dois, porque tem que fechar os 180, ok? Então, a proporção no caso, né, se a gente for fazer aqui, pessoal, ó, se eu for fazer 4 dividido por 1,6, 7,5 dividido por 3, ou então o contrário, né, 3 dividido por 7,5, eu vou achar o valor da letra K, né? Só se eu quiser, tá, pessoal? Porque aqui já está comprovado que esses dois triângulos são semelhantes, tá bom? Então, ó, quando é feito, né, o pedido, né, os lados correspondentes, aí você vai achar a fração 5/2, tá? Então aqui é outra coisa que vocês poderiam ter feito, tá? Para provar isso aqui, ó, que os dois triângulos são semelhantes. Então vocês fazem ou uma coisa ou a outra, vocês que escolhem no caso dos triângulos. Mas no caso dos polígonos, vocês precisam fazer as duas coisas: verificar os ângulos e verificar a proporcionalidade dos lados correspondentes, certo? Então, no caso aqui dos triângulos, ó, dois triângulos são semelhantes se dois ângulos internos correspondentes forem congruentes. Olha aqui esses dois, o pequeno e o grande. Tem um ângulo de 85 e tem um ângulo de 40. Então, com certeza, esse outro ângulo aqui, ó, ele tem o mesmo tamanho, porque a soma é para dar 180. Então, eu preciso fazer isso aqui
essa divisão? Não, aqui você já vai dizer logo de cara, tio, esses triângulos são semelhantes. Bom, quando é que a gente vai usar isso daqui, tio? Em situações problema matemática, tá? De geometria. A gente vai fazer algumas questões com isso. Então vocês peguem um livro, coloquem na página 180, tá bom? E a gente vai resolver a A e a B da questão 4. A gente vai calcular o x, sabendo que os triângulos são semelhantes. Então a questão já diz que os triângulos são semelhantes. Então vocês têm que fazer as proporções, tá? No item A, como é que fica? É só vocês pegarem os lados correspondentes, ó. Esse ângulozinho aqui é de um risco, esse lado é 6. Lá no outro triângulo, o ângulo de um risco tá aqui e o lado é x. Então você faz x sobre 6. Tá aqui, ó, x sobre 6. Igual, agora nesse triângulo aqui grande, esse ângulo de dois riscos, do lado dele, ó, tem um lado de 15. Já no outro, ó, o de dois riscos, tem um lado de 9. Então 15 sobre 9. Aí multiplicando o meio pelos extremos, vocês vão achar que x é igual a 10. Ok, pessoal? Não é difícil, é só olhar corretamente os lados correspondentes. Às vezes um triângulo está virado e o outro está virado mais ainda, e vocês acabam se confundindo. Então tentem redesenhar a segunda figura na mesma posição que a primeira. Se vocês fizerem isso, aí vai ficar mais fácil para vocês identificarem quem você vai dividir por quem, tá bom? Olha aqui esse triângulo da B, ele tá de cabeça para baixo, esse daqui já tá, sei lá, tá com uma base, né? O maior lado dele tá para baixo, então eles estão todos bagunçados, né? Estão invertidos. Então é só você verificar, no caso desse triângulo, ó, ângulo de dois riscos e ângulo de 90 graus, 10. Ângulo de dois riscos e ângulo de 90 graus, o tamanho é x, tá? O tamanho do lado, eu tô falando do tamanho do lado, tá bom? Esses são os lados correspondentes. Então você vai poder fazer, né? 10 sobre x. Tá aqui, 10 sobre x. Igual, né? Ao restante, mas tem que confirmar se são correspondentes, tá bom? Ou seja, vamos ver se é correspondente. 16, ele é o lado que está encaixado o ângulo de dois riscos. Já no pequeno é o 12, tá? Que está encaixado o ângulo de dois riscos. Então fica 16 sobre 12. Tá aqui, 16 sobre 12. Meio pelos extremos, x igual a 7,5. Então, pessoal, não é difícil, tá bom? Não é difícil, vocês só precisam igualar, fazer a proporção para achar o valor de x, tá bom? São esses tipos de questões que eu irei cobrar na avaliação de vocês, tá? Espero que com esse exercício, né, sobre triângulos, vocês consigam fazer os outros que eu irei passar, tá certo? E aqueles lá de semelhança de figuras, né? No caso de polígonos, vai ser passado alguma coisa sobre eles, né? Quando não precisam ser triângulos, podem ser figuras com mais lados. E sobre os exercícios que a gente começou resolvendo, eu espero que vocês tenham absorvido a resolução. Se não conseguiu, ver de novo a aula, tá bom? Reveja para tentar tirar a dúvida ao máximo, porque essas questões não são difíceis. É desse estilo, é nesse estilo que a prova de vocês vai se encontrar, tá? Eu agradeço a vocês, tá? A paciência. Vou passar a agenda agora, ok? A agenda de vocês vão no livro de vocês resolver as páginas 173, 174 e 180, tá? Essa 173, ela é relativa a polígonos semelhantes, tá? Qualquer tipo de polígono. E essas duas páginas aqui são as cruciais que vocês irão estudar para a prova, tá? Essas questões dessas duas páginas, que vai tratar sobre a semelhança de triângulos, ok, pessoal? Espero que tenham gostado da aula, tirado todas as dúvidas de vocês, e fiquem com Deus, meu irmão. Até mais. Até a próxima aula.